Nós já tínhamos finalizado, já, que legal. Soltei, tá? Glória a Deus, amém. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, te damos graça por esse tempo, por estar na tua presença, nos teus átrios, te adorando, te louvando, te exaltando, Senhor. Vem com a sabedoria do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Nos instrui, Senhor Deus, em toda boa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos dar uma revisada aí. Vamos finalizar e a gente faz uma revisão geral. Vocês fizeram o exercício aí da página 170? Eu não fiz, não. Tá, fez a provinha aqui. 170. A prova tá aqui, ó. Ela mesmo. Ficou só Não é a prova. Ela mesmo. Não. Não era aquele exercício. Eu não fiz exercício. A minha ficou só 6. Não é essa daí? Não. Isso aqui foi o que o Marcelo mandou pra mim. A minha não tem. Eu não tenho os exercícios. O tem, né, Maurício? Mas não faz nada disso. Está em branco. 170. Tem exercício? A do Cleber não tem, né? Beleza, vamos lá. Ele tem os exercícios aí. Aí na página 171, misericórdia. A minha tá na 165. Esboço do Novo Testamento. Isso. Estão aí comigo? Amém. Que a gente finaliza esse aí e vamos fazer uma revisão. Livros biográficos são 4: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Nesses livros é descrita a biografia da vida de Jesus. Lembrando que esses livros não estão em questão de ordem de escrita, né? Livros históricos, quantos são? Livro histórico. Históricos é Atos. Atos. O tema principal do livro é Origem e crescimento da igreja. Segredo de Deus para nós. Olha aqui para mim. Estratégia de crescimento da igreja. Igreja de Atos. Você quer ver a igreja crescer? Vai para o livro de Atos. O que é que a igreja de Atos fazia? De casa em casa, com alegria, singeleza ou simplicidade de coração, comendo em todas as casas com todo mundo, em todas as famílias, iam sempre no templo orar e estar junto. Isso é uma comunhão, né? E como é que a gente fala que não existe célula? O segredo do crescimento da igreja está aí. Não é trazer pregador, não é campanha. Não é encher um monte de gente. É trazer gente, não, porque nós temos aqui um culto mensal, de sábado, um domingo por mês. Culto quarta e o domingo de manhã. Esse é o culto da igreja. E o resto é nos lares. Ou visita. Ou ministração de casais, ou... Então não é enfiar dentro da igreja. A igreja é para reunir, para ter a comunhão, para ministrar, para receber a palavra. Mas o segredo da igreja está aí. É família. Então o livro de Atos é o livro da igreja, ou seja, ele fala a origem e o crescimento da igreja. Como que a igreja cresceu? Se você pegar do capítulo 1 da descida do Espírito Santo até o último capítulo de Atos, você vai ver que a igreja estava sempre em movimento. Sempre em movimento. Cartas paulinas, são quantas? 13, vamos lá. Leia para mim. Romanos 1, 2, Coríntios, Gálatas. Não. Romanos 1 e 2 não. De direito. Romanos 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2... Não, já misturou. Vamos de novo lá. Olha as Bíblias. Romanos, 1 e 2 Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Opa, não, já emendou. Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Se vocês lerem sem pontuar, Tá igual 3 governados. Romanos 1 e 2, ó, já mudou até a Bíblia. Romanos 1 e 2 Coríntios. Romanos 1 e 2 Coríntios. Colossenses 1 e 2 Tessalonicenses. Não, vamos para Romanos 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. São cartas doutrinárias. Eu pensei que já tinha mudado a Bíblia, que o cara queria que a Bíblia está incompleta, eu falei, já está Já colocou Romanos 1 e 2, misericórdia.
As doutrinas são aquelas enviadas às igrejas e às pessoas, aquelas enviadas a uma pessoa. Então, essas cartas elas se direcionavam a uma pessoa específica e se direcionava à igreja. Lembrando que o Pentateuco, o canon sagrado, esse livro santo, não foi escrito por um homem, nem foi decidido por um, mas houve uma junção, como a gente leu. Ok? Sim. Cartas gerais, são quantas? 8. Vamos lá, quem são? Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Viu pra vocês terem direitinho agora? É com mais calma. O pessoal tá se empolgado. Essas cartas são de grande importância, pois trazem profundo ensino à igreja cristã. Um dos ensinos mais fortes dessas cartas, eu cito sempre: não ameis o mundo, nem o que no mundo. Se alguém diz que ama a Deus, mas ama o mundo, o amor do Pai. Sabe como que eu tirei essa lição? Eu não consigo entender de verdade como que um crente, um obreiro cristão, está dentro da igreja e ele não tem amor pelas almas. Porque de tudo que pode passar, mas se o cara não tem uma visão mais de ganhar alma, e ganhar alma não é encher a igreja, não é trazer gente, porque hoje está cheio de gente desigrejada. Ele está com raiva dessa igreja, ele vem para essa, dessa igreja vem para essa. Isso não conta como salvação. Salvação é aquilo que você traz do mundo, aquele que você resgatou. Então, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai. Se o amor do mundo, ou o amor que eu tenho pelo mundo é maior do que o amor de Deus, mudou. Eu dei um exemplo essa semana para vocês entenderem. Uma aliança. Aliança com Deus, primeiramente. Mas com o teu ministério, com a tua esposa. Você fez uma aliança. Até eu brincava na semana passada com o Maurício. O cara casa, luta 1 ano, 2 anos, 3 anos. No meu caso, 27 anos. Agora é 33. E aí depois disso você fala, vai separar? Para casar de novo, para começar tudo de novo a construir? Loucura! Ah, mas a aliança danificou. Manda arrumar, leva no joalheiro, ele arruma, põe bonitinho, deixa bonitinho, restaurou a aliança. Vai começar tudo de novo, velho? Outra pessoa? Tem que ser doido. Com Jesus a mesma coisa, você aceitou Jesus, Jesus fez uma aliança tem 2 lados, o casamento é esposa e esposa. Então você fez uma aliança, tem o lado de Jesus e o seu lado. O lado de Jesus, fidelidade, honra, amor, proteção, salvação, cura. Jesus tem feito o lado dele da aliança ou não? E eu falava, e o nosso lado da aliança? O primeiro lado da aliança é, vão e façam discípulos. Eu chego no céu e Jesus fala, meu filho, entra, eu tenho uma aliança com você. Quantas almas você ganhou? Não, nenhuma. Peraí, eu não te mandei ir fazer discípulo? A ordem de Jesus foi o que? Vá, pregue o Evangelho. E aí eu fiquei pensando na estratégia de Jesus. Porque Jesus, quando mandou assentar a multidão, chamou e disse, chame os meus 12. Nós não ganhamos nenhum ainda. O que a gente tem feito com a ordem de Jesus? Então, quando eu leio as cartas gerais, essas 8 cartas, vem doutrinas profundas, ou seja, vem ensinos muito fortes. Eu não fico só ouvindo os outros. Nós vamos ter uma matéria, nós vamos estudar carta a carta. Quem escreveu, quando foi escrito, o época que foi escrito, para quem foi escrito, qual é o propósito do livro. Porque aqui nós estamos só na introdução ao Novo Testamento. Então você para e pensa, qual é a doutrina que eu tenho fundamentado? E o último aí é o livro é quantos? Um só. Quem é ele? Apocalipse. Esse livro é chamado de profético. Por quê? Porque ele descreve o futuro da humanidade do planeta Terra. Nele é apresentado um grande conflito moral e bélico entre Deus. Esse conflito moral e bélico é uma guerra, culminando na eterna vitória de Deus sobre Satanás e os seus agentes infernais.
Agora para e pensa, eu não quero entrar na análise do livro, a gente vai estudar isso depois. Mas para e pensa um pouquinho na profundidade do Apocalipse. Algo que eu penso muito. A iniquidade se multiplica, o amor de muitos começa a esfriar. Se levantaram falsos profetas dizendo: Cristo está aqui, o Cristo está ali. Fique atento. Dentro da própria igreja se levantaram falsos profetas. Há pouco tempo nós tivemos um aí, de uma igreja gigante, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Spurgeon dizia que a Bíblia é mais moderna e mais atualizada do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Ela é mais moderna e mais atualizada do que o jornal que vai ser lançado amanhã. O cara chega e diz que a Bíblia tem que ser atualizada dentro de alguns padrões. E agora? Estão comigo? Amém. Então vamos dar uma revisada? Volte lá para a sua página inicial. A gente vai revisar nessa aula agora. Vai comigo aí. No meu está na página 142. Só que lembrar, acho que é um pouco menos, né? Por causa da Introdução do Novo Testamento. introdução do Novo Testamento. Achou aí, pastor Rodolfo? Isso, garoto. Vamos dar uma recapitulada dos alunos que estão fazendo online. Tem uma galera fazendo online aí. Introdução ao Novo Testamento. Apresente-se nos nossos dias como um desafio, ou seja, a necessidade de conhecer, observar e divulgar as verdades da Bíblia ou as verdades da Palavra de Deus. Como que eu vou anunciar, como que eu vou pregar se eu não conheço? Lembro do eunuco, do príncipe que estava indo lá na carruagem e aquele jovem, não sei se vocês vão lembrar o nome dele, é um dos primeiros atletas que a Bíblia apresenta. Ele praticava corrida a longa distância. Filipe, vocês sabiam disso? Não? O camarada vai lá no carro dele e ele vai atrás, Filipe. Aí para do lado e o cara vai andando. E aí ele olha, o cara está lendo o quê? Isaías. E ele pergunta: você entende o que eu estou lendo? Está lendo? E o príncipe Luco olha e fala: não. E eu continuo andando, ele correndo do lado do cara. Entendes o que lê? Não, não entendo. Não tem que me explique. Ele falou: posso te explicar? Pode? Para o carro, parou. Entra aí, me explica então. Então esse é um atleta, ele vai correndo atrás para pregar o Evangelho. Ele entra, prega o Evangelho, o eunuco aceita Cristo e diz: então me batize. Aí falou: mas não tem água. Ele falou: ali um riozinho ali. Parou, foi lá, batizou o cara. O cara volta para a carruagem, o Espírito Santo vem, arrebata ele e translada ele para uma outra cidade. Está cheio de gente assim hoje precisando ouvir de Jesus. Mas é tanta heresia, Meu Deus, que você vai pregar, as pessoas até se assustam. O presente material foi elaborado para estudo e pela ciência teológica com o objetivo de atender a nossa classe de estudo bíblico. Ou seja, representa um esforço dedicado de pesquisa. O nosso intuito é convidar esses nobres alunos a mergulharem nos textos, a estudar com o coração aberto. Deixa eu falar algo aqui. Não é nenhuma intenção nossa no curso de teologia aqui fazer ou formar mestres teólogos, doutores da lei, não. Não que vocês não possam se formar e não devam. Mas a nossa grande ideia aqui é trazer a revelação da palavra de Deus dentro da teologia. É fazer com que essa matéria, a área da teologia, ela realmente nos calce, nos capacite, mas que não tire a unção, que não nos ingesse, que não nos amarre. Ok? A definição do Novo Testamento, lembram aí? Estão comigo aí? Amém. Definição. O termo Novo Testamento, dado segundo a parte da Bíblia Sagrada, vem do latim Novum Testamentum, que por sua vez é uma tradução do grego Re Carne Diateke,
que expressa, geralmente, essa expressão geralmente usada para designar uma última vontade ou um testamento, como indica a tradução latina. Então, o Novo Testamento é a última ou a vontade de Deus, ou a vontade de Jesus para nós. É uma testemunha, ou seja, ela traz um testamento real. Alguém foi e deixou um testamento. Jesus foi para o céu, mas ele deixou um testamento, ou seja, é algo que nos direciona, que nos capacita, ou poderíamos entender como uma herança que nos dá um direito legal. É o Novo Testamento, ou uma nova aliança. O novo conteúdo, estão comigo aí? Amém. Amém. O conteúdo do Novo Testamento consiste na revelação deste novo pacto ou aliança por meio das palavras escritas de Jesus Cristo e dos seus Seguidores. apóstolos, discípulos, filhos. Como que ela é compreendida? 27 obras distintas de 9 autores diferentes, a não ser que considere Paulo como autor de Hebreus. Nesse caso, o número reduziria a 8. Então está aí, 27 livros do Novo Testamento. Caráter literário. Os primeiros 5 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, têm um caráter histórico, narram toda a história. Os livros que seguem a estes são amplamente doutrinários. Romanos, não é Romanos 1, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, Judas, 1 João. Ainda outro grupo existente, que são chamados de pessoal. 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, 1 e 2 e 3 de João. Esses foram escritos como cartas pessoais. E o último, o Apocalipse. Estão comigo? Amém. Os autores, acharam aí? Amém. Esses livros podem também ser agrupados por autores. Todos os seus autores eram judeus, exceto Lucas. 3, Mateus, Pedro e João, faziam parte do grupo dos apóstolos. Marcos, Judas e Tiago tinham trabalhado na igreja primitiva, ou estado em contato com o colégio apostólico. Que era o colégio apostólico? Aqueles primeiros chamados pelo Senhor, antes da morte de Jesus. Algumas traduções chamam apóstolos do Cordeiro. Por isso algumas pessoas ainda hoje têm dúvida se existe o ministério de apóstolo. Se não existisse o ministério de apóstolo, estava escrito lá em Efésios, bem claro o texto deixando, e ele mesmo estabeleceu, constituiu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, salvadores, outros mestres. Lucas, qual era? Ele não era judeu, né? O pastor, Não. uma coisa para você. Pergunte-me. Por que tem tanta polêmica que a mulher é pastora? Me dá uma claridade aí. Porque, olha, é muito engraçado. Eu não. Por que, pastora? Não, tem gente que eu sei que vejo assim. Mas Sim. me dá mais uma. Simplesmente porque nós estamos num mundo machista. Porque se você pegar principalmente a cultura do Antigo Testamento, ela já nem falava o nome das mulheres. Isso é verdade. Quando a mulher nascia, ela já não era nem considerada nos escritos. Tinha lá o nome da família, mas agora quando nascia o homem, então toda a cultura ela foi gerada muito em cima do machismo. O Ministério de Mulheres, depois eu vou pedir para a senhora me lembrar, eu te mando, eu creio que eu tenho esse material ainda. Eu ministrei há pouco tempo um seminário em Mato Grosso, online, foi bem no período de pandemia, sobre o Ministério Feminino. Eu tenho 2 exemplos básicos do Ministério Feminino. Um deles é um dos caras mais chatos que existe, que é o Silas Malafaia. Ele era radicalmente contra. Radicalmente, e quando a gente fala de radicalmente do Silas, não precisa falar nada, porque o bicho quando é radical, né? Mas tudo bem, ele sabe reconhecer quando ele é.
eu vi ele reconhecer 3 coisas importantes. Eu vi ele reconhecer o ministério em células, que ele era radicalmente contra. Ele foi no congresso de células, tinha mais de 20.000 líderes, e ele falou: eu estava errado contra isso. Eu vi ele reconhecer uma ocasião que ele foi pregar, já dentro desse tema de mulheres, e que ele detonou a coitada da apóstola Valnice, e aí ele reconheceu publicamente, que ele foi depois no Monte Calvário, a igreja lotada, e ela estava do lado dele, e ele falou: preciso pedir perdão antes de eu pregar, porque ele levantou para pregar, o Espírito Santo falou: você vai pregar em pecado? Olha ali do teu lado. Porque quando ele chegou para pregar, começaram a falar, e antes de ele subir na tribuna, ele já subiu com o coração e foi lá dentro de uma mulher, e depois ele descobriu que não era verdade. E o terceiro foi que ele falou: nunca consagra mulher. Não consagra. Um dia o Espírito Santo visitou ele e falou: você vai consagrar a missionária que está tomando conta da igreja, porque já foi 10 homens para lá e não fez nada. E um ano que ela está lá, ela mudou a história da igreja. Ele falou: Senhor, mas aí eu vou ter que me desmentir e falar tudo que eu prego. E o Espírito Santo falou: você pregou o que você quis, eu não mandei. Eita. E ele tem esse testemunho gravado, então ele foi lá e consagrou. Foi a primeira pastora que ele consagrou, que ele reconheceu como pastora. Então amadureceu. Só que era uma cultura, não ele, mas a cultura em si, que é machista. Então ela não valoriza. Agora, a base bíblica é o que não falta no Ministério de Mulheres. Pois eu quero esse estudo, porque se a gente parar para pensar assim, uma só carne. Então, se o casado casou, a unção está sobre ele, sobre ela. Uma só carne. Tá. Se você pegar Débora como juíza, a Bíblia diz que o rei não quis ir à guerra. Ela falou: eu vou. O rei é você. Mas a hora que vai estar na frente dela, ela foi lá, contestou tudo, e quando terminou tudo, a honra foi para ela. Foi o Ministério de Mulheres. Se você pegar Noemi, Ruth, Esther, eram mulheres. Se você pegar Ana, eram mulheres. Se você pegar Maria, mãe de Jesus, que pastoreou e cuidou de todo mundo, e cuidou do ministério de Jesus, é mulher. Se você pegar Dorcas, que era pastora, e Paulo disse: olha, Priscila, Áquila, as mulheres que se reúnem na casa de fulano. Então, peraí, as mulheres se reuniam para quê? Para exercer o ministério. O David Poengichu, que já não está mais entre nós, mas tem a maior igreja do mundo até hoje ainda é a maior igreja. As mulheres que dirigem as células dirigem de boné, porque é para que tenha a ideia de que se tornem iguais aos homens, não tem diferença. Mas Deus deu para eles, é outra cultura, né? É coreano, então a cultura é outra, mas para que se tornassem iguais é assim. E agora, como é que acontece o ministério de mulheres? Mas não está escrito lá pastora. Mas se você for ver o termo original de pastor, não está escrito na Bíblia. Está escrito lá é papa, que é pai. Esse dia eu vi no status de um pastor colega meu, de outro ministério aí, estava o cartaz, e estava ele como PR, Saulo, não sei do que, e a esposa dele embaixo escrito irmã. Aí eu falei para ele: mas a tua esposa não é pastora? Aí ele falou para mim: mas aqui na minha igreja não aceita como pastora, mas estamos brigando para isso mudar. Vai ter que brigar muito. Vai, porque já faz tempo. Foi bem como ver lá do estão junto lá no Debrai, faz um grupo com ele. Veio outro também essa semana e disse que nem juíza tem na Bíblia. Então, e porque o meu ministério pastoral questionando que foi eu que tinha me ungido eu mesmo. Como é que eu me ungi eu mesmo? Como é que pode me ungir eu mesmo uma coisa dessa? É do diabo, é para paralisar. Mas Toma, sai entrando mesmo na pai da terra. Ponta do queijo. para você parar. Você parar. Você parar a obra. Quando alguém questiona as duas coisas: primeiro, eu tenho um chamado. Segundo, eu ando debaixo de uma paternidade. Eu tenho um pai espiritual que reconhece pelo ministério. Acabou. Você quer contestar, cara? Vai contestar por quê? A sua autenticidade é com quem você anda. É igual, eu não preciso um monte de gente me chamando de apóstolo. Quem anda comigo sabe
Qual a unção que está sobre mim? Pô. Não tem que ter, não, cara, não tem que ter nada, eu tenho que saber quem eu sou. Paulo disse isso. Se eu defendo o ministério, eu defendo aquilo que eu tenho. Se eu defendo o meu apostolado, é porque assim como Cristo chamou vocês, Cristo me chamou. Então, a ideia deles é sempre pesar em cima disso. Mas me lembra que eu separo esse material. Eu quero. Aí depois eu vou pedir para o pastor Fabrício, ele tem um material também sobre isso, que ele prega muito sobre essa questão. E aí a gente deixa o material, é bom ter material separado. Eu quero, porque eu preciso disso. Períodos. Estão comigo aí? Amém. Amém. Os livros do Novo Testamento foram escritos numa ordem que não foram escritos na ordem que aparece na Bíblia. O fato de os evangelhos precederem as epístolas paulinas na ordem literária não significa necessariamente que são mais antigos. Isso é para facilitar o estudo da história do primeiro século. Podem dividir-se em 3 períodos da duração desigual. Cada um marca uma fase definida do seu envolvimento. Aí está aí, o primeiro período, estão vendo aí? Sim. É o do começo, que corresponde à vida de Cristo. O segundo período é o da expansão de 29 depois de Cristo. O terceiro período, acharam aí embaixo aí? Sim. De 60 depois de Cristo. E assim. Então, então vocês param e pensam assim, não é uma questão da ordem cronológica que está lá, mas dividido em períodos. Jesus morre, ressuscita, a igreja vira igreja ali, os discípulos se convertem ali. Eles não eram crentes, eles não eram convertidos, eles eram convencidos. Não existe essa conversão, porque quem converte um do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tinha vindo, como que eles eram convertidos? Eles tinham o Espírito Santo dentro deles, mas o batismo com o Espírito Santo, o sinal do Espírito Santo, os convence. É tanto que a grande mudança de Pedro é ali. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabe que eu te amo, apacenta minhas ovelhinhas, meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Oh, Senhor, tá de sacanagem, velho. Tu sabe que eu te amo. Ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida da minha igreja. Esse cuida da minha igreja ali se encaixa exatamente no culto nos lares. Porque cuidar da igreja aqui dentro é difícil. Agora na casa, você liga para o cara se sente todo amado. E o cara no final da ligação ainda diz, não me deixa não, velho. Eu estou fumando, bebendo, bagunçando, errando, eu estou em pecado, eu estou todo lascado, mas você não tem ideia como foi bom saber que você me ligou. Aí. Vamos lá, o canon do Novo Testamento, estão comigo? Amém. O meu está na página 145. 45. Acharam aí? Amém. Estamos fazendo uma revisão geral aí com os alunos aí, o pessoal que está acompanhando também vai acompanhar a aula aí depois. É uma revisão. Teve alguns que estavam trabalhando, não puderam vir. Teve outros que não vieram porque estavam com preguiça. Tem uns que não estão vindo nem mais, nem falam mais nada também. Tem uns que já não pagam mais também. Cadê? Até me perdi aqui. Ô Canon, no final do primeiro século, os livros que constituem o Novo Testamento haviam chegado ao seu destino. Nem todos se tornaram conhecidos por todas as igrejas cristãos do início. É muito provável que muitos cristãos primitivos não tivessem visto todos os evangelhos, nem todas as epístolas de Paulo, nem todas as outras epístolas. Ok? Havia uma circulação dos livros apócrifos. Como que houve a definição? A palavra canon veio do latim canon, que significa cana. Tratava-se de uma planta usada de várias maneiras para medir e pautar. Lembram da passagem? Se você não lembra da passagem, lembra do hino. E o varão mediu manil, ele mediu manil, ele mediu manil. Lembra desse corinho pentecostal? O varão desceu com a vara de medir. Era exatamente esta vara.
Esta Canon era uma como se fosse aquelas trenas que o pessoal usa para medir tecido, que ela é de madeira, então eles usavam para medir. Então quando nós falamos de Canon, nós estamos falando de uma coleção de livros que veio depois de muita discussão, de muitas pessoas falarem, mas ela se encontrou medida, ou seja, aprovada. Lembra da passagem do profeta com o rei? Mené, mené, tekel, marfim. Pesado, medido, fostes e achado em falta. Era o Canon, era uma vara de medir. Uma cana de medir. O vocábulo Canon, por extensão, passou a significar regra ou padrão. Então, o Novo Testamento é um livro ou os livros de modelo, ou as regras, ou o padrão que se deve seguir. Lembrando que está escrito: ainda que um anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho, um outro Canon, um outro Novo Testamento que não seja esse, a própria Bíblia diz que seja anátema, maldito, desprezado. Em gramática, estão comigo aí? Amém. A palavra Canon significa uma regra. Em cronologia, é uma tabela de data. Em literatura, uma lista de obras que podem ser corretamente atribuídas a um determinado autor. Então entenda bem. Na gramática, a palavra Canon significa regra. Em cronologia, uma tabela com data. Em literatura, uma lista de livros ou uma obra. Estão comigo? Amém. O canon não pode ser determinado unicamente pela aceitação dos vários livros do Novo Testamento pela igreja. Lembra que nós falamos aí que foram estudados em igrejas diferentes, passou pelos concílios diferentes, passou pela Septuaginta, até que os livros se encontrassem todos e fossem aprovados. Estão lembrados disso? Então vamos para frente aí. Vira a sua página aí. Evidências internas. Estão comigo? Amém. Ao analisar o Novo Testamento, conclui-se que os seus autores escreveram com autoridade canônica, logo de início, certas informações e aspectos da mensagem de Jesus. Eram transmitidas de pessoa em pessoa, como palavra de Deus. Em Gálatas, Paulo se assevera que seu evangelho não é segundo os, porque não recebi nem aprendi de Homem algum. mas pela Revelação de Jesus Cristo. Então ele já começa dizendo a evidência interna, o próprio evangelho prova. Quando nós vamos estudar a teologia, nós aprendemos assim: a escritura explica a escritura. A revelação da palavra vem pela revelação da palavra. Você não precisa buscar revelação fora. A própria palavra explica a palavra. Por exemplo, quando a gente diz nós não pecamos, o salvo não peca. Alguém diz: não, mas está escrito que todo mundo peca. Tá, vamos entender a escritura. A escritura diz: aquele que conhece a Deus não tem prazer em pecar. Então nós somos salvos procurando não pecar. Algumas pessoas são pecadores tentando acertar, mas é o contrário. Quem está em Cristo, nova criatura? Então eu já sou salvo em Jesus. Então a própria escritura explica a escritura. Como? Com contextos, texto remoto, texto próximo. Depois a gente vai estudar um pouco sobre isso também. O texto ele é explicado pelo aquilo que ele diz, para a época que foi escrito, para quem foi escrito. Aí você pega um contexto remoto, é uma passagem que está distante, mas ela liga. É o caso do exemplo do ministério de mulheres. Se você pegar um texto que tem escrito lá, e fulana foi consagrada pastora. Pastora, o pastor na Bíblia é quem cuida de ovelha. Nós não cuidamos de ovelha, porque Deus não tem negócio com ovelha, Deus tem negócio com filho, com discípulo. Ovelha é metáfora, então o pastor é metáfora.
Ah, mas também não tem escrito sacerdota, sacerdotisa, profetisa. Então, se você pegar os textos remotos, se você pegar a explicação, você junta, você vai entender que tem. Agora, se você se isolar, é simples. Abre a Bíblia com o dedo em cima e está escrito: Judas foi e se enforcou. Está escrito. Deus me mandou me matar. Senhor, confirma, Pai. Fala com o teu servo. Vai e faça o mesmo. É outro versículo separado, está isolado. Texto sem contexto. Senhor, é 3 vezes o certo, o melhor de 3, Senhor. Só mais essa vez, só mais essa vez. O dedo em cima. Homem, o que tem de fazer, faz-o depressa. Pula de uma vez, Pede a música do podcast. vai logo. É igual para eu estava lendo ontem, minha filha leu, né? Me perguntou, mãe, o que significa Malaquias 2, fala sobre Edom, né? Sim. E Gênesis 25, que fala sobre Esaú, Jesus. né? Sim. Aí ela falou assim, mãe, o que significa Edom e Esaú? Eu falei, Esaú e Edom é a mesma pessoa. Porque está na Malaquias fala que Edom significa Esaú. Sim. Em Gênesis 25, na Bíblia de estudo, fala que o alimento que ele comeu, a lentilha, representa vermelha, que era caldo vermelho. Sim. Né? E ela estava perguntando sobre essa explicação, que o que Deus queria falar com ela sobre essa passagem, sobre repreensão. Eu falei, pelo que eu entendi, né? Eu estava falando que Esaú, ele deixou o orgulho tomar conta do coração dele, e ele não quis ouvir a voz de Deus. Sim. E eu falei para ela, né? O que tem a ver comigo? Eu falei que Deus quer que você desça. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, desça mais, se humilha mais e deixa o eu. É porque é uma ligação profética. Então você analisou um texto que o que significa lá? Bom, aqui é o nome dele, trazendo para lá foi o pecado. O que eu trago de lição para mim? Como que está o meu coração? Aí você vai para o princípio, onde tiver o teu coração, está o teu tesouro. Qual é o princípio da queda do homem? O orgulho, o coração orgulhoso. O pecado de Lúcifer, o pecado de Satanás não foi nada, foi orgulho. E o orgulho antecede a queda. O cara cresceu muito, sou a 4ª pessoa no céu. Vamos lá, evidências internas, estão comigo? Amém. Conforme já observamos, a decisão desse problema do cânon não podia ser tomada arbitrariamente por uma pessoa ou por um só grupo. A distinção entre os livros canônicos e não canônicos foi produzido de uma consciência espiritual em desenvolvimento numa data recuada, porém traçada de linhas de discriminação. Nem foram essas tampouco meramente o resultado de preferências ou preconceitos pessoais alheios. A igreja não determinou o cânon, mas tão somente o reconheceu. Então não foi a igreja quem foi lá e decidiu, mas anos de estudo, de pesquisa, de debates, de concílios, até que se chegasse nos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Ok? Vai ter uma revisão geral aí, vocês lembram aí? Sim. Acharam aí? Por que eu estou fazendo essa revisão geral com vocês? Porque na terça-feira que vem, a gente vai fazer a prova junto. Então, a gente deixa impresso já aqui, se alguém quiser imprimir, imprime. Se não, na próxima terça a gente faz ela junto. E aí esse questionário, quem não respondeu, teve alguém que já me deu o questionário. Tem alguns colocaram lá no grupo. Mas aí a gente revisa o questionário junto, né? E aproveita e faz a prova junto. Ok? Então está aí a revisão geral. Aprendemos nessa lição que a palavra
Testamento em grego significa Última vontade. última vontade. Vimos ainda que os 4 evangelhos seguidos põem por Atos, tem um caráter Histórico. Aprendemos ainda que um dos critérios mais importantes adotados para canonizar um livro é a sua Inspiração divina. Aprendemos ainda que a grande evidência interna dos livros no Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Aprendemos ainda nessa lição que foi a igreja quem produziu apenas, Teve um trabalho de reconhecer. não foi a igreja que produziu, não foi a igreja que escolheu, ela reconheceu. Depois de muitos debates, muitos concílios, muitas situações aí que envolveram toda essa questão no nome de Jesus. Ok? Vamos parar 5 minutinhos para vocês tomarem um cafezinho bem rapidinho e a gente volta aí para a revisão. Café não, tem suco e água. Até já. 5 minutos.